Olá, aqui é o Márcio e hoje eu quero te fazer uma pergunta bem simples. Você já imaginou a viagem dos sonhos para os Estados Unidos com toda a sua família e por água abaixo por causa de um visto negado? Pois é, pense no seguinte cenário. Um casal com 2 filhos está planejando passar as férias em Orlando. E eles estão falando dessa viagem há anos e estão juntando cada centavo para tornar esse sonho possível. Aí, finalmente as coisas se encaixam para essa viagem acontecer. Os pais vão tirar as férias juntos, no mesmo período de férias das escolas, das crianças, e todas as coisas começaram a se alinhar. E de repente, eles decidem dar esse passo para concretizar o sonho de viajar juntos. Mas sabe que para os Estados Unidos, todo mundo precisa de um visto antes de fazer a viagem, certo? Agora, imagina essa família com 4 pessoas chegando lá no dia da entrevista, indo no guichê, conversando com o entrevistador e recebem a terrível notícia que o visto delas foi negado. Se você já teve um visto negado para os Estados Unidos, você sabe muito bem do que eu estou falando. E é aquele sentimento de frustração, na minha vida tudo dá errado, eu não quero mais saber dos Estados Unidos, sem contar o trauma que a pessoa fica de tentar uma nova entrevista. Agora, para essa família, as coisas são muito piores. O pai vê um investimento gigantesco indo por rio abaixo, a programação de férias totalmente arruinada, as crianças traumatizadas pro resto da vida porque elas estavam loucas lá para ver o Mickey e agora elas não vão para lugar nenhum. Enfim, você não quer passar por essa situação, né? Ao longo de 10 anos trabalhando com visto para os Estados Unidos, eu pude ver casos bem parecidos com esse que eu acabei de falar. E isso me deixava muito triste porque você está trabalhando com os sonhos das pessoas. E foi aí que eu decidi estudar a fundo os processos de visto, entender um pouco mais de como a embaixada pensa na hora de conceder um visto negado. E o que eu percebi foi o seguinte, que se eu fosse um cônsul, eu também teria negado a grande maioria dos processos. Incrível, né? Aí você me pergunta... Mas Márcio, você é tão mal assim também? Por que alguém faria uma coisa dessa? Você tá maluco? Não, gente, não é bem isso. Eu percebi que as pessoas cometem alguns erros cruciais na hora de fazer o processo de visto e esses erros acabam contradizendo as intenções delas quando elas chegam para uma entrevista. E se você quiser ir para os Estados Unidos, não podem existir erros no seu processo. Você deve ser minucioso em todas as etapas do seu processo. Conhecer de cabo a rabo o DS-160, entender como preencher esse formulário sem criar questões controversas, dar o máximo de informações possíveis sobre os seus interesses tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil e, por fim, estar muito bem preparado para o dia da entrevista. Quando as pessoas não conhecem esses detalhes, a insegurança e o medo acabam sendo o maior problema na hora de aplicar para o visto americano. Esses 4 pontos combinados me trouxeram incríveis 100% de vistos concedidos no ano de 2018. Dá uma olhada só no testemunho desse pessoal que fez o passo a passo comigo. Fala pessoal, fazendo esse vídeo aqui para agradecer aí o trabalho do Márcio. Passo a passo foi muito bom, muito simples, parece meio complicado, mas quando tem alguém te ajudando ali, fica tudo muito mais fácil, mais claro. E deu tudo certo, graças a Deus, hein? Recomendo demais, demais, demais. O cara manja, sabe o que tá fazendo, experiente nessa área. Foi por isso que eu fui atrás dele, né? Falei, cara, preciso de uma ajuda aí, então quero tirar esse visto, eu não manjo nada. Sei que você entende de tudo, então fui atrás dele, deu certo e recomendo. Valeu, galera, um abraço. Olá, meu nome é Marcos Rocha, eu tô aqui para agradecer muito ao Márcio por todo o trabalho dele que ajudou, foi fundamental, dicas valiosíssimas para que a gente tirasse o visto. Seguir todos os passos das aulas que o Márcio fez foi fundamental, nos deu uma tranquilidade muito grande, uma segurança muito grande, para que a gente pudesse então reunir toda a documentação, saber exatamente o que colocar em cada etapa do DS e fazer a entrevista seguros de que tudo ia dar certo. E eu estou aqui para indicar, para que vocês possam fazer as aulas lá em vídeos, vocês não vão se arrepender. Oi pessoal, eu sou a Larissa, esposa do Danilo, nós somos de Marília e nós conhecemos o Márcio através de uma indicação de um amigo e foi muito incrível porque foi muito facilitado, ele mandou o formulário, nós preenchemos, ele pediu toda a documentação, ele preparou tudo para nós. E nós só tivemos o trabalho de preencher o formulário e ter que ir até o consulado para fazer a entrevista. Foi tudo muito eficiente, nós somos muito gratos ao Márcio, muito obrigada por todo o seu serviço, seu trabalho e facilitou muito para que a gente pudesse ter esse visto aprovado. Então nós indicamos aí o trabalho do Márcio. Muito obrigada. Nós indicamos, você que quer ir para os Estados Unidos aí e tem um medo e o receio aí por toda a propaganda que é feita, que é muito difícil tirar o visto, que tem que fazer 2, 3 entrevistas, siga aí as dicas do Márcio, Sim. Passo a passo, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito, assim como ajudou a gente. Falou, galera, um abraço! Isso aí.
Foi pensando nesses detalhes que eu desenvolvi um passo a passo completo, ensinando às pessoas todas as etapas do processo de visto para que elas não cometam erros que vão comprometer a tão sonhada viagem para os Estados Unidos. E esse método ele é muito diferente de tudo que você encontra pela internet aí. A grande maioria dos sites ensina como preencher um formulário de visto e vai mostrar apenas o formulário e o que você deve preencher em cada campo dele. Mas durante esses anos eu vi que muitas pessoas fazendo exatamente isso sempre deram errado com os processos de visto. Esse método que eu desenvolvi, ele não apenas ensina a pessoa a preencher os formulários, mas ele ensina você a pensar como a Embaixada dos Estados Unidos olharia para cada aplicação. E em cada campo do formulário eu mostro quais são as possíveis contradições que a Embaixada vê na aplicação da pessoa. E isso faz com que a sua resposta seja mais concisa possível e evitando que o seu processo seja comprometido. Além disso, eu também ensinei como se preparar para a tão temida entrevista, falando desde as roupas que você deve usar até as perguntas e como você deve responder ao entrevistador. Eu dividi o passo a passo do meu visto americano em duas modalidades, a Premium e a Gold. Na modalidade Premium, nós vamos passar por 6 módulos em videoaulas, onde eu vou te ensinar a preencher todo o formulário DS-160, fazendo comentários sobre cada campo e quais as implicações das suas respostas. E ainda eu mesmo vou revisar a sua aplicação antes de enviá-la para a embaixada. Isso porque eu quero que você tenha certeza que a sua aplicação está forte o suficiente para análise da embaixada. Eu também vou te passar nesses vídeos todas as orientações sobre como fazer o agendamento da coleta de dados biométricos e também como fazer a sua entrevista. Nos módulos do curso você vai aprender tudo o que acontece nesses dias e vai poder se preparar com certeza e segurança de que todos os pontos cruciais foram cobertos antes de você se dirigir para a embaixada. A modalidade Premium eu indico para as pessoas que têm mais facilidade em seguir o processo 100% online com um suporte virtual, seja pelo WhatsApp ou pelos grupos do Facebook. Na modalidade Gold, nós veremos todos os processos que eu acabei de descrever aqui na modalidade Premium, mas com um grande diferencial. Eu mesmo, Márcio, vou verificar com você todos os detalhes da sua aplicação, fazer uma análise criteriosa das suas condições pessoais e ainda vamos simular uma entrevista para ver se todos os pontos que poderiam dar errado no seu processo, eles estão cobertos. Essa modalidade eu desenvolvi para aquelas pessoas que ainda estão muito inseguras em fazer o processo sozinhas, seguindo apenas os videoaulas. Por isso, eu me dispus a ajudar pessoalmente em todo o passo a passo. Se você está com medo ou inseguro na hora de realizar o processo, então a modalidade Gold ela é ideal para você. Agora eu queria fechar esse vídeo fazendo uma pergunta bem simples. Você quer correr o risco de frustrar os planos da sua família de viajar para os Estados Unidos juntos? É claro que não, né? Então, faça sua inscrição aqui no Passo a Passo e eu vou te ajudar a conquistar o visto para os Estados Unidos. Se você fizer a sua inscrição e ver as videoaulas, seguir o meu passo a passo e ainda assim achar que isso não vai te ajudar, então é só me mandar um e-mail nos próximos 15 dias que eu devolvo integralmente tudo que você pagou. Sem ressentimentos, sem burocracias, ok? Esse é um compromisso que eu quero ter com você para que você tenha certeza de que esse passo foi dado de maneira correta. Não perca tempo, faça sua inscrição agora aqui no botão desse vídeo e nós nos vemos lá na área de membros. Combinado?